Olha, se tem alguém que tá ferrado, é o Alan dos Santos. Primeiro, ele fugiu do país e aí ele tentou contactar os advogados do Jair Bolsonaro, que é o ídolo, o bandido de estimação dele. E vale lembrar, ele fugiu do país porque ele cometeu vários crimes, de acordo não comigo, mas de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele cometeu vários crimes e ele tá para ser preso por esses crimes, já sofreu 2 operações de busca e apreensão na casa dele, então foram 2 visitinhas da Polícia Federal, e aí ele resolveu fugir do país. Os investigadores acham que ele está no México. Aí ele cometeu esses crimes para defender o Bolsonaro. Ele foi procurar os advogados do Bolsonaro que falaram para ele: não, nós não vamos te defender, você se vira. E ele, no pensamento dele, o Bolsonaro tem o dever moral de pagar advogados para ele que os defendam, para que o defendam, para que ele, é tudo de graça, para que ele possa continuar defendendo o Bolsonaro livre, porque ele acha que se eu cometer esses crimes, que para ele não são crimes, né, defendendo o Bolsonaro, então o Bolsonaro tem que me pagar. Só que não, o Bolsonaro, ele esqueceu de combinar com o Jair, e o Jair Bolsonaro não vai pagar, e tem um motivo para isso, um motivo maior do que, nem sei se o Bolsonaro gostaria ou não de pagar, eu acredito que não, que ele também não pagou da Sara Giromini nem de mais ninguém, mas o Bolsonaro tentou mostrar algum tipo de agradecimento aos seus criminosos de estimação, que são esses influenciadores que estão sendo perseguidos não, investigados pelo STF, que vai atrás deles porque eles cometeram crimes, e mandou a Advocacia Geral da União, faz alguns dias, mandou a Advocacia Geral da União recorrer contra o bloqueio das contas de redes sociais de 16 bolsonaristas. Aí tem o velho da Van, a Sara Giromini, a terrorista, tem o Alan dos Santos, o Bernardo Kuster, vários deles, Roberto Jefferson. Só que aquilo pegou tão mal que o Bolsonaro agora recuou e ele tá tentando se descolar da imagem desses todos, porque a casa caiu para eles. E quando a corda arrebenta, ela arrebenta do lado mais fraco. Adivinha qual é o lado mais fraco? É o presidente da República ou é um bando de Zé Ninguém? É o bando de Zé Ninguém. A corda vai arrebentar forte para eles e o Bolsonaro tá agora meio que entre a cruz e a espada, porque eles são o contato do Bolsonaro com a ala ideológica, com a ala do Olavo de Carvalho, a Ololavice, os fascistas. E o Bolsonaro, se descolando deles, ele perde o seu núcleo duro do bolsonarismo, e ele vai ter que tentar migrar para um outro eleitorado, que é o que ele está tentando fazer. Só que o Congresso não está deixando. Então o Bolsonaro ele não consegue manter um grupo e ele não consegue pegar um grupo novo de apoiadores. O Bolsonaro está numa situação péssima, eu vou explicar por quê, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, olha só, o algoritmo do YouTube é uma maneira da gente hackear o algoritmo. O algoritmo do YouTube entende que o vídeo está bombando porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo. E aí, a inscrição vale mais do que o like, vale mais do que comentário, mais do que tudo. Aí você se inscrevendo, o YouTube vai mostrar esse vídeo na página inicial para mais algumas milhares de pessoas. Então você que não é inscrito, você se inscrevendo é como se você estivesse compartilhando esse vídeo para milhares de pessoas. E essas pessoas que não são inscritas vão entrar, se inscrever, vai ficando grande e o canal vai crescendo e a gente ajuda a oposição e o vídeo faz mais sucesso. Então um segundinho e você ajuda muito na oposição contra o desgoverno Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o problema que está o Bolsonaro e o Alan dos Santos. Olha só, o Alan dos Santos tem um vídeo muito bom do Alan dos Santos, de 1 ano atrás, quando estava rolando a Vaza Jato, e aí o Sérgio Moro e o Bolsonaro quiseram ir para cima do Glenn Greenwald. Lembra? E começaram a ameaçar que iam prender o Glenn. Até o Bolsonaro falou, esse jornalista americano aí, já ele vai preso. Passou um ano, nada. Quem tá para ir preso é o Bolsonaro, os filhos dele e esses jornalistas. Olha o vídeo do Alan dos Santos, e aí, depois que você der risada, a gente pode rir aqui junto e falar sobre a situação do Bolsonaro. Bom tom, firme. Que mania vocês têm de se achar acima da lei? Que mania, é justamente, né? O pessoal brigando, né? Falando assim, o COAF está investigando o Verdivaldo, né? Que absurdo. Mas faz o que então com um jornalista que comete crime? E aí Pois bem, 1 ano atrás, o Alan dos Santos e os seus amigos perguntavam, faz o que com jornalista que comete crime? Eles se acham acima da lei. Hoje,
quem tá lá no México cagando de medo é o Alan dos Santos. Sabe por que ele tá no México, não tá nos Estados Unidos? Porque graças ao governo Bolsonaro, brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos, são barrados. O Weintraub, lembre-se, entrou lá com passaporte diplomático, porque era ministro. O Alan dos Santos não é. Então ele não pode ir para os Estados Unidos, nem que ele queira. É isso que está acontecendo. Então ele foi para o México. Que o México está com uma péssima também conduta diante da pandemia e também não fechou as fronteiras. É isso que aconteceu com ele. Agora, vamos falar da situação do Bolsonaro. Esse pessoal, e o Alan dos Santos era o mais medroso. Uma coisa que até sinto falta no Twitter é que eu ia de vez em quando no Twitter do Alan dos Santos para ver o desespero dele, que era nítido que ele estava desesperado nos últimos dias, nas últimas semanas. Tá, aí o que acontece? Ele fugiu e ele é de uma ala do bolsonarismo que é muito ligada ao Olavo de Carvalho e que está se descolando do Bolsonaro, porque eles tentam apoiar o Bolsonaro, mas toda vez o Bolsonaro vira as costas para eles. Aí eles começaram a reclamar, pressionar, porque o Bolsonaro está cada vez mais colado aos bandidos do Centrão e mais descolado dos bandidos fascistas. Eles querem, não, queremos você de volta, Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, quando deletaram as contas deles, o Bolsonaro sentiu o baque e falou, peraí, eles vão vir em cima do gabinete de ódio, e a coisa vai ficar feia. Olha só, aí o Bolsonaro mandou e a Advocacia Geral da União entrou com um recurso. E olha só, ele usou o Advogado-Geral da União, que é um que também quer vaga no STF, para proteger pessoas ligadas a ele. Então ele está usando recursos públicos, tudo para proteger pessoas. Pegou mal, muito mal. E o pessoal de Brasília todos conversam. E aí o pessoal do STF, os ministros do STF, começaram a falar reservadamente com outros, falar, é uma vergonha o que o governo está fazendo. Pegou mal. E aí, imagina que os juízes que vão julgar o seu caso começam a pegar ranço das suas ações. Já estão com ranço, mas começam a pegar mais ainda cada ação. Quando parece que o Bolsonaro estava meio que se enquadrando, ele calou a boca, parou de falar asneira, parou um pouco, né? Parou de aparecer muito em público, e se descolou desse núcleo fascista, ele vem e defende os caras. Aí pegou muito mal no Congresso, aí o Bolsonaro já estava tendo derrota atrás de derrota no Congresso, e aí o Bolsonaro percebeu, peraí, eu não posso voltar a ficar perto desse pessoal, eu vou ter que me descolar de novo. E o Bolsonaro se descolou, tanto é que os advogados do Bolsonaro se recusaram a pegar o caso do Alan dos Santos, e a gente só sabia isso porque ele estava lá choramingando e reclamando no canal dele. Senão a gente não saberia disso. E olha só, e aí o Alan dos Santos, que tem muitos amigos, também estão todos, porque eles estão sendo perseguidos não, estão sendo investigados. E no caso perseguidos porque é isso mesmo, quem foge é porque está sendo perseguido por alguém porque cometeu algum crime. Eles devem, no caso. Quem não deve, não teme, não fugiria. E aí eles estão, quem está indo atrás deles é o STF, não é qualquer um. Não é que tem um delegado de polícia, tem uma coisa, não. É o Supremo Tribunal Federal, não tem para onde recorrer. Eles condenados no STF não tem para onde recorrer, transitou em julgado, a última instância. Então eles estão numa situação péssima e todos estão na iminência de serem presos pelos crimes que cometeram. E o presidente da República não ajuda. Já virou as costas de vez e cortou. Eles vão começar a reclamar. O Olavo de Carvalho volta a chamar o Bolsonaro de covarde. Os olavistas começam a chamar o Bolsonaro de covarde, mas falam, não, a gente ainda apoia o Bolsonaro. Mas os militares do governo é que estão fazendo a cabeça deles. E eles estão se voltando contra os militares. E o Bolsonaro vendo isso, ele sabe que não tem como ele sustentar isso por muito tempo. Ele sabe. A gente sabe. Todo mundo sabe, os olavistas uma hora vão se revoltar contra o Bolsonaro. E está começando cada vez mais isso, tá? É uma panela de pressão que fecharam a pressão e não tem. Vai explodir essa panela de pressão. Espera que vai explodir. Olha só, chegamos em agosto, esse mês é o mês do terror do Bolsonaro, que é o mês que volta à justiça. Aí o Bolsonaro falou, eu vou tentar conseguir o voto dos mais pobres, porque com o auxílio emergencial eu percebi que se eu pagar para os mais pobres, se tiver muito desemprego, muita pobreza, e eu pagar um pouquinho, os mais pobres vão gostar de mim, porque sou eu que estou dando algum dinheiro. E estou dando mais do que o PT dava. Mas na época do PT tinha emprego pleno, tinha só 3% de desemprego no fim de 2014. Só que quando a pessoa está muito pobre e o governo dá algum dinheiro, a pessoa tende a gostar desse governante que está dando dinheiro agora. Não entra na cabeça das pessoas, é culpa da péssima comunicação da esquerda, que é uma comunicação chata, é uma comunicação institucional que não alcança ninguém. Isso é culpa, aí comparada do Bolsonaro, que alcança milhões de brasileiros e tem
dezenas de milhares de grupos no WhatsApp, é muito bem organizado, a gente vê o Bolsonaro consegue distorcer a narrativa e fazer a pessoa acreditar o quê? Que o bom é o Bolsonaro, e aí quanto mais pobreza, quanto mais gente pobre, mais gente ganhando auxílio e mais gente que vai gostar do Bolsonaro, e assim ele consegue tirar os votos, exatamente os votos da esquerda, os votos que eram do PT, e pegar para ele. E aí ele pode tentar planejar alguma coisa e pode até ganhar uma eleição. Se não cair, eu acho que ele cai antes. Porque as forças que estão vindo contra o Bolsonaro são muito poderosas. Se nada mudar, ele cai antes. Mas ele pode, se não cair, até ganhar uma eleição, porque ele consegue mudar o núcleo duro dele. Mas olha só, isso está acontecendo, só que o Congresso não está deixando. Bolsonaro, primeiro, ele queria tirar da educação, para turbinar o Bolsa Família, mudar o nome e chamar de Renda Brasil. Aí, olha só, no Fundeb, o governo federal dava 10% para o Fundeb. O Bolsonaro queria acabar com o Fundeb ou mudar de 10% para 0%. E aí o Fundeb seria todo patrocinado com dinheiro de estados e municípios, e o Bolsonaro ia economizar uma verba para turbinar o Renda Brasil. Só que a proposta do Fundeb era aumentar de 10% para 20% a participação do governo federal. A derrota do Bolsonaro foi tanta que o Bolsonaro queria 0%, o atual era 10%, o Bolsonaro queria 0% e a proposta era 20%. Aprovaram 23%. O Bolsonaro não conseguiu diminuir os 20%, não conseguiu o 0% que ele queria, não conseguiu nem manter os 10% e aprovaram 23% acima da proposta inicial que o Bolsonaro já não queria. Quer dizer, ele vai ter que tirar alguns bilhões de algum lugar para colocar na educação, coisa que o Bolsonaro não queria. E agora o Bolsonaro, ele tem o Paulo Guedes, que é um cara que gosta de austeridade. A única proposta do Paulo Guedes é o quê? É enfiar uma CPMF para, com o dinheiro da CPMF, ele conseguir dar dinheiro para as pessoas mais pobres e turbinar esse Renda Brasil e finalmente começar a investir em quê? 1, desemprego, 2, renda básica para os mais pobres que vão gostar de mim porque sou eu quem estou dando dinheiro. Essa é a ideia do Bolsonaro. E isso ele já está fazendo, isso é claríssimo que está acontecendo. O Brasil tem 87 milhões de desocupados. E desocupado é a palavra que se diz porque são pessoas que não têm emprego, não fazem bico, não têm nada. São desempregados, que não contam na estatística do desemprego, porque muitos deles não procuram mais emprego, já desistiram de procurar. Muitos deles vivem de bicos, outros vivem de uma vez ou outra o cara entrega aplicativo, bicos. Uma coisa aqui, outra ali, então não contam como desempregados, mas são 87 milhões de desempregados. Olha só o tamanho da situação do Brasil, quando temos 85 milhões de pessoas no mercado de trabalho, quer dizer, temos oficialmente mais de 50% da população é desempregada, é isso que a gente tem. Mais de 50% das pessoas que podem trabalhar não têm um emprego fixo. Olha só o tamanho da desgraça. O Bolsonaro começa a turbinar essas pessoas, eles tendem, e aí com a comunicação, a migrar para o bolsonarismo. Só que o Bolsonaro não consegue porque o Congresso não vai deixar. E porque o Paulo Guedes é uma anta que só pensa em economizar. Para o Paulo Guedes dar dinheiro para os pobres, mesmo quando tem um desemprego tão grande, é gasto, não é investimento. E aí o que acontece? O Bolsonaro não consegue pôr os planos dele em prática. Então o Bolsonaro tem que ter a cruz, que é os olavistas que vão querer colocá-lo numa cruz, já vão crucificar o Bolsonaro vivo, vão acabar com o Bolsonaro, porque estão se sentindo cada vez mais traídos, e realmente estão sendo traídos, porque muitos cometeram crimes para ajudar o Bolsonaro, e o Bolsonaro está virando as costas. Ou entra a espada, que é o Congresso, que vai meter no Bolsonaro, vai ferrar o Bolsonaro de todas as maneiras possíveis. E o Rodrigo Maia mostrou na semana passada que ele tem o poder total sobre o Congresso. A situação está mas é muito feia para o Bolsonaro. Enquanto isso tudo acontece, investigações vindo contra o Bolsonaro. Agora, a Procuradoria-Geral da República começou a abrir fogo contra a Lava Jato, só que a Lava Jato já está preparando um contra-ataque contra Augusto Aras. Quer dizer, o Bolsonaro está em várias disputas, investigações contra ele de todos os lados possíveis, contra ele, contra os filhos dele, contra integrantes do governo, contra a ala ideológica, contra os influenciadores do governo, aí tem ato antidemocrático, fake news na Polícia Federal. Tá vindo um monte de investigações contra ele, e em agosto a maioria vai começar a andar mais rápido, porque agora o judiciário volta das férias, e ele tem que resolver ainda as brigas, as guerras internas contra o Congresso, que é contra o Rodrigo Maia, contra o Dora, o PSDB e esse pessoal aí, os que eram bolsonaristas e não são mais, Joyce e tudo mais, e contra Sérgio Moro e Lava Jato, que, queira ou não, tem muita influência no poder judiciário. É só ver que o Deltan Dallagnol, eu até parei de falar que o Conselho Nacional do Ministério Público vai punir o Dallagnol,
fizeram uma mudança no Conselho Nacional do Ministério Público faz alguns meses, que tudo que chega da Lava Jato lá, eles deixam prescrever. Tudo que chega. Foi aparelhado pela Lava Jato e o Augusto Aras está tentando de todas as maneiras punir o Dallagnol, tirar ele da Lava Jato e acabar prendendo um deles, ou mais de um deles, para desmoralizar completamente a Lava Jato. Então tá uma guerra. É uma guerra no Ministério Público que nunca foi visto antes, porque a Lava Jato teve muito poder, tem muito apoio da mídia, muito apoio da Rede Globo. Hoje a Globo News fez um debate sobre a Lava Jato de 1 hora, só que só tinham apoiadores. Em 1 hora ninguém citou a Vaza Jato, ninguém citou abusos do Moro, ninguém citou que o Lula foi preso sem provas, nada disso, não, nada. Só 1 hora de defesa da Lava Jato. Isso é desespero. Isso é desespero porque eles estão numa guerra contra o Procurador-Geral da República, que tem o presidente por trás e que vão dispor de todos os recursos da máquina pública para acabar com a Lava Jato. E a Lava Jato, com a sua influência que criou nos últimos 5 anos, está tentando contra-atacar. Então, o Bolsonaro está nessa guerra enquanto ele está sendo bombardeado por todos os lados, enquanto ele vê a sua base de apoio núcleo duro desmoronar e ele não consegue uma nova base de apoio, porque o auxílio emergencial vai parar de ser pago já. E aí, esse pessoal que começou a apoiar o Bolsonaro vai falar, putz, eu tô realmente na miséria, porque a economia está estrangulada pelo próprio Bolsonaro. A economia não estaria estrangulada se o Bolsonaro fizesse o que eu falei, o que o Lula falou, o que toda a esquerda falou, que era fazer o lockdown direitinho, salvar as micro e pequenas empresas, salvar todas as empresas para que ninguém falisse, dar um auxílio emergencial muito forte para a população, mas principalmente para as empresas, pagando salários das pessoas e tudo mais, não gastaria quase nada, não deixaria as pessoas morrerem e o Bolsonaro sairia com a popularidade muito maior e estaríamos todos aqui na esquerda calados. Assim, pô, não tem nada para criticar o Bolsonaro contra a pandemia, mas não. Ele fez o contrário, ele acabou com a economia do país e ele vai colher os frutos, queira ou não. Esse é o problema. Queira ou não, ele tá tentando não colher, ele tá esperneando, mas a coisa tá feia. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Eu já falei, se inscreve no canal. E última coisa, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, a todo mundo que tá contribuindo com os outdoors. Nessa semana aí que tá entrando, vamos ter novidades, teremos mais outdoors, teremos mais ações do canal pra gente continuar fazendo oposição. Falou!